A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, com a graça e a misericórdia e a paz do nosso Criador Yahweh e do nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Vou dar um adendo aqui, porque esse estudo que a gente vai fazer aqui é do livro de Ageu, é um livro pequeno, tá? Então eu vou aproveitar a ocasião aqui, essa introdução que eu vou fazer aqui, para alertar vocês. Irmãos, não só eu, mas outros irmãos que eu aprendo com eles nas redes sociais, né? Os irmãos sinceros, genuínos e verdadeiros, né? A gente também não é perfeito, a gente às vezes tem umas falhas ou outra que a gente tenta corrigir também, né? Em nós mesmos, ou se alguém se reúne em nome do Salvador, né? Do Messias e Yahushua HaMashiach, onde está dois ou três, mas dando esse adendo aqui, que é maravilhoso o que o Criador está fazendo com muitos homens e mulheres nos últimos tempos, que desde de Atos dos Apóstolos, a carta, o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre o começo da nova aliança no Messias e que se estabiliza a construção da igreja. Construção de igreja não é de prédio, tá? Que eu estou falando. Que as pedras vivas, o formato da igreja, do corpo do Messias, dos salvos, do conjunto de salvos, da reunião de pessoas em cada cidade, de Coríntios, de Éfeso, de Colossos. Hoje aqui é nós, da nossa cidade aqui, né? Cada um vive na sua, mas naquela época lá tinha cidades com os seguidores do Messias se reuniam, né? Então, ali, aonde que o profeta Joel, por isso que você vê que o livro do profeta Joel, que eu vou fazer logo mais, tá? Que esse daqui é Ageu, mas do profeta Joel fala que nos últimos tempos ele derramaria do seu espírito, o Criador, né? E isso se cumpriu, porque o último tempo, o final dos tempos, já começa desde da morte, ressurreição e ascensão do Messias aos céus. Quando ele foi assunto aos céus e subiu aos céus. Ali já começou o Apocalipse, o tempo do fim. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele não trabalha no nosso tempo. Então, muita gente fala que isso daí vai acontecer no final dos tempos, lá aqui no nosso tempo, né? Não, esse derramamento do Espírito aconteceu lá em Atos 2, na formação da igreja. Então aí começaram a falar em outras línguas estrangeiras, cada um se entendia na sua língua materna, o que o outro falava. E o outro não sabia falar na língua do outro, mas ele falava naquela língua. Não é essa língua aí que todo mundo fala aí nas denominações. Então, por que eu estou trazendo isso aqui, esse adentro aqui, dessas orientações? Para falar para vocês que é maravilhoso que o Criador está usando homens e mulheres. E aí, cada um que estuda as Escrituras e crê nela genuinamente, vem morar o Espírito Santo, que muitos conhecem como Espírito Santo, né? Porque eu já expliquei que não é Espírito Santo, né? A palavra santo é substituída por puro, porque Arua Hakodesh significa espírito do separado, separado para uso do Criador. Mas traduziram como santo ali, né? Existe o espírito do Pai e do Filho, que é espírito do separado, espírito do puro, mas traduziram como santo, né? Mas esse é outro assunto. Então, ele nos encheu de poder naquela época antes da gente nascer, tá? Na época dos apóstolos. E derramou do Espírito. E ali, dali em diante, todo aquele que lê a Bíblia e crê verdadeiramente, genuinamente, é selado com o Espírito da promessa do Pai e do Filho. Entendeu? Então, aquilo lá se cumpriu, que deu o derramamento do Espírito. E agora, cada um que crê é selado com o Espírito. Não é igual foi lá. E a pessoa tem que entender o seu contexto das coisas. Por exemplo, assim, ó. É, o ensinamento, ó, seja sincero comigo, fale vocês aí nos comentários. É, quando vocês frequentam denominações, lá ensina sobre as 7 festas do Criador nos dias de hoje, o significado delas, não só falar delas, interpretar o significado. Aqui nas redes sociais, não só eu, mas outros irmãos, trazemos o significado das festas, porque isso tem importância sim, tá? Trazemos o significado dos números, trazemos ensinamento de Apocalipse, coisa que hoje tem muito pouco nas denominações, tem, mas não muitos, eles falam mais nas redes sociais, né?
trazemos também o significado do que é igreja, coisa que nas denominações eles não são coerentes com a verdade do significado do que é igreja. Nós trazemos esse ensinamento, ensinamentos profundos, ensinamentos do tempo do dilúvio, dos gigantes, ensinamento, né, sobre o dízimo, né? Porque as pessoas dão dízimo achando que hoje eles ensinam que é válido, mas você tem que entender, fazer uma boa exegese ou uma boa hermenêutica, que é a interpretação correta, e entender os contextos. Para quem, que época foi dita que tem que dar o dízimo e o que era o dízimo. Entendeu? Você tem que saber o que era o dízimo, não era dinheiro. Né? E para quem foi ordenado a ordenança do dízimo, que tinha 12 tribos, uma delas não trabalhava, que era o povo lá dos judeus, dos israelitas, né? Que tinha 12 tribos, só 11 trabalhava, e a tribo de Levi, que era o sacerdote levita, não tinha herdade. Então era dado os dízimos das colheitas, dos bois, das cevadas e e das plantações, que era levado para o sustento dos levitas, e ele tinha que repartir com os órfãos e as viúvas daquela época com os estrangeiros, entendeu? E esses levitas se corromperam, estavam roubando e não dando para os órfãos e a viúva, e aí por isso que em Malaquias o Criador fala, tais me roubando, não é nós, da nossa nação, que o dízimo foi instituído lá, e tem que entender o propósito, mesmo o dízimo lá em Gênesis, quando não tinha a lei de Moisés, instituída ainda, Abraão deu dos despojos de guerra do que não era dele, entendeu? Então, ele não deu do que era dele, ele resgatou dos reis, das matanças dos reis para resgatar Ló, e aí ele pegou os despojos e deu a Melquisedeque, entendeu? Mas não tinha ordenança de dízimo, ele deu de vontade, entendeu? E nem era dele, ele era dos despojos. Então, e tem que se entender o que era dízimo, para quem foi dada a ordenança do dízimo, para que época foi. Entendeu? Não é assim. E outra, de novo, eu vou fazer um vídeo disso daí, basando com o irmão. Só que hoje não vai dar para fazer esse tipo de vídeo, tá? Sabendo, irmãos, irmãs, que eu já falei várias vezes no meu vídeo. Isso também você não escuta nas denominações, sabe por quê? Que esses ensinos profundos, eles vão falar que a gente está pregando heresia. E as pessoas ficam com medo. Por isso que eu falo que a religião limita o conhecimento. Porque quando você vai para o puro evangelho e deixa o espírito Aruah HaKodesh te mover e te dar conhecimento e revelações, se você tiver sincera de coração e não ir com nenhuma religiosidade, o espírito vai te revelando, te dando conhecimento cada vez mais profundo. Entendeu? Então, é, o livro de Mateus ainda é lei, os evangelhos são tempo da lei, entendeu? O a nova aliança começa em Atos 2 na formação da igreja. Quando eu falo isso, o povo se escandaliza. Por quê? Porque são religiosos que estão se baseando no que os líderes, pastores, líderes denominacionais ensinam para ela, de maneira errônea, não da maneira histórica, com a exegese verdadeira, com a interpretação verdadeira, levando em conta o seu contexto. Entendeu? Então aqui você vai ter ensino profundo que você. E nas outras redes sociais que eu aprendo com outros irmãos, e é o círculo que a gente vai passando, que o Criador vai levantando para trazer, ainda mais agora no final dos tempos, revelações extraordinárias. Entendeu? Tipo o nome do Criador, as festas, o nome verdadeiro, em hebraico, né? As importâncias do nome, porque o nome tem poder. Assim como a palavra dele tem poder, o nome também tem, porque tem significado. Entendeu? Então, tudo tem importância nas escrituras. Nada é minimizado. Entendeu? Então, se você quiser ter conhecimento elevado, você tem que desprender de religiosidade e se debruçar no puro, sem interferência de religião, no puro evangelho. A religião você pode pegar uma base dela? Pode, mas ela distorce muita coisa. Então leva a pessoa ao engano. E o engano leva à perdição. Então você tem que estar atento e vigilante. Vocês que frequentam o templo, sempre comparem com as escrituras, tudo que você ouve lá. E não tenha medo de questionar. E se você for expulso, o Messias também foi expulso do templo. Os religiosos fariseus expulsou, porque ele disse a verdade. Ele expulsou os discípulos, ele nos expulsam. Por quê? Porque a gente não vai falar as verdades para ser rebelde, mas porque o Espírito Aruah HaKodesh nos dá autoridade, nos dá dons espirituais
para viver no meio da verdade, não do engano, não da fraudulência, não da distorção, não da mentira. Entendeu? Então você tem que se apartar do engano. Então, você tem que ser questionador, não por rebeldia, mas porque você é um buscador da verdade. Entendeu? Então, esse adentro aqui é para dizer que tem certos ensinos profundos aqui que você só vai ver nas redes sociais, você não vai ver nas denominações. Entendeu? Tá bom? Então, tendo dito, vamos pro vídeo agora, pro estudo. Aqui vai levar uma meia hora só, porque o livro é pequenininho, irmãos. Por isso que eu falei tanto assim, porque eu já sei que o livro é curto. Então, vamos lá. Livro de Ageu, capítulo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente. E aqui a casa do Senhor, entenda, tá? Não é um templo de pedra que ele quis falar. Porque da mesma forma, lá atrás, o que falaram? Iremos à casa do Senhor. Quando eles diziam, e o templo não tinha construído nesse tempo ainda, hein? Que era templo do rei Davi. E quem construiu o templo foi Salomão. E já tinha esse dito lá, viremos à casa do Senhor. A casa do Senhor é a terra de Israel, é Jerusalém. Entendeu? Lá é a casa do Senhor, aonde ele habita. E os céus, né? Aonde que é o povo escolhido. O povo terreno, né? Porque tem a Jerusalém espiritual, que é a igreja como um todo, onde abrange qualquer pessoa de todo povo, língua e nação. Está escrito em livro de Apocalipse. Veja lá. Inclusive os judeus convertidos, os que não se convertem vão se perder. Entendeu? Então a gente tem que entender esse adentro aí, né? Então, a casa do Senhor ali se refere à cidade, tá? Não é um templo de pedra não, tá? Vamos lá. Profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus Por quê, caminhos... ó? Porque que acontece? Lá quando o Davi teve a ideia de construir o templo, e Salomão edificou o templo de pedra, o próprio Criador falou: que templo construirei para mim? Porque o meu templo já está estabelecido, o qual eu construí, que é os altos céus, onde eu habito, e os meus pés descansam sobre a terra. Entendeu? Então, que templo eu edificarei para mim? Tanto é que o Criador deixou Salomão reerguer o templo, mas ele sabia que o templo ia ser profanado, ia ser corrompido, tanto é que no ano 70, o Messias falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Foi isso que aconteceu. Aí criaram templos de denominações, entendendo que esses templos não devem ser chamados de igreja, que igreja é o corpo do Messias, tá? É um organismo vivo, são pessoas, igreja. Não é um templo, lá é templo religioso. Mas esses templos que tem hoje não foi ordenado pelo Criador construir, tá? Que ele já tinha ordenado a destruição no ano 70 do templo de Jerusalém, que até agora não se levantaram templo nenhum. Estão tentando, querendo erguer o terceiro templo, se vai ser erguido ou não, não sei. Mas faz parte das profecias bíblicas, né? Mas não por ordem do Criador. Porque hoje o templo do Criador somos nós. Entendeu? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o Você para tá ouvindo um colocá-lo barulho de numa fundo bolsa que é. furada. Assim diz É o Senhor eu tô cozinhando um negócio aqui, tá, irmãos? dos Vamos lá. Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa.
quando ele fala do templo, porque ali tinha sido destruído o primeiro templo que Salomão construiu, certo? Depois ele ordenou no tempo do, como que é? De Zorobabel e mais adiante lá, o rei lá, esqueci o nome do rei, cara. Me fugiu agora da mente. E no tempo daquele profeta que era servo do rei, esqueci o nome do profeta também, me fugiu da mente, né? Aí ele com Esdra, né? A mando do profeta Esdra, reconstruiu o segundo templo, né? Mas aquilo era figura, que o próprio Criador, o povo de Jerusalém não entendeu, e ele permitiu que construísse o segundo templo, o Criador permitiu, certo? Mas ele estava usando aquele templo de figura para eles entenderem que o verdadeiro templo seria o próprio corpo do ser humano. E é esse corpo que ele fala que está destruído, que eles pensam, naquela época, que era o templo de pedra. Apesar do Criador permitir construir para as profecias se cumprir, ele já sabia que o templo ia ser profanado, como eu disse. Entendeu? Mas ele também determinou que construísse o templo. O Criador determinou, falou, vai lá, porque foi da vontade do ser humano. Porque ele queria mostrar para o ser humano que o templo de pedra construído por mãos humanas ia ser profanado pela maçonaria, pelos maçons. Então, né, que são os construtores, como o Messias fala lá nos evangelhos, né? Então, lá quando o Messias viesse, ia soprar o Espírito Santo, o Espírito Arua Hakodesh, que todo mundo conhece como Espírito Santo, né? E aí ele ia habitar dentro de cada um que crê verdadeiramente e genuinamente, entendeu? Não ia existir mais templo de pedra. E é isso que as pessoas não entendem. E principalmente a religião não dá esse entendimento, porque eles precisam de um templo para ganhar dinheiro, arrecadar, né, fazer as balbúrdias dele toda lá, que é o que diz no livro de Apocalipse, que é essa igreja falsa, esses templos, são chamados de Babilônia, né, de engano, de meretriz, né? Para quem se aprofunda nos estudos, né? Quem é religioso não concorda com isso que eu falo, né? Nunca vai concordar. Deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel... Quando eu falo com o Criador, ele estabelece o juízo e derrama coisas. Quando acontecem coisas, catástrofes naturais, são selo do juízo do Criador sendo derramado pela desobediência do homem não querer se desviar do seu mau caminho e continuar nas suas maldades. Entendeu? Aí as pessoas acham que é coisa natural, é a natureza. Quem controla a natureza? Quem controla tudo? Não é o Criador do universo? Não foi ele que criou todas as coisas? Se você ler as escrituras, você entende. Vamos lá. Josué, filho de Jeozadak, e por que ele permite essas coisas acontecerem? Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ageu 2. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito.
Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. No 24º dia Aqui do ele não nono está se mês, referindo só ao segundo templo que ia ser reconstruído, tá? Ele está se referindo ao ser humano, o templo verdadeiro dele, né? Que são todos os salvos, tá? Ele está também se referindo ao templo de pedra lá, porque ia ser construído o templo de pedra, que ele deu autoridade para reconstruir, mas ele está se referindo também o corpo, né? Dos salvos também, tá? Porque ele usa o templo de pedra como figura. Tanto é que depois da descida do Espírito do Criador à Terra, no dia de Pentecoste, não existe mais templo de pedra, apesar de os homens construírem, né? Existe porque os homens construíram, não com ordenança do Criador, tá? Revelia do Criador, para manipular o povo, para levar o engano. Esses templos, na verdade, não são mais do Criador, são do sistema do mundo, são do templos que o espírito do anti-messias está lá usufruindo. Ele não habita, o Criador não habita ali. Ele visita porque tem alguns lá que são genuínos, estão de coração, mas estão sendo enganados e manipulados. Até no dia do juízo separar o joio do trigo e o Criador tirar essas pessoas de lá. Como já estão tirando muitos, né? Até alguns pastores sinceros já saíram dos templos, viram que eles não tinham muito estudo, né? Colocaram ele no cargo lá. Aí, conforme ele foi estudando as escrituras, foi descobrindo que tudo era uma fraudulência. Porque eram sinceros. Agora tem os outros que não são sinceros. Eles são da linhagem do maligno. Então, eles mantêm o templo para manipular mesmo as pessoas, para levar um engano. Entendeu? Então, o verdadeiro templo, o Criador não mandou construir mais templo depois da descida do Espírito. Entendeu? segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta Aqui sobre ainda tinha que construir o templo porque era o Antigo Testamento, tá? Aí muitos podem me perguntar, mas como vamos nos reunir? Que como Messias falou, meu Criador do céu? Ele falou, aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio dele. Reunido para quê? Para orar, para estudar as escrituras. Não é mais um lugar físico nem uma quantidade. Leia lá o que ele falou para a mulher samaritana. Em espírito e verdade, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não mais no templo de Jerusalém, não mais no monte. Não é mais o lugar. É o estado de mudança de caráter, de vida, de sinceridade de coração. Para estudar a escritura, orar, buscar a face do Criador, a face do Salvador e obedecer os seus decretos, os seus mandamentos. É isso. É isso que é adoração, espírito e verdade. Entendeu? Onde está. Não é mais. Se você tiver em 2 reunido e falando das coisas do Criador, lá ele se faz presente. Se tiver em 10, lá ele se faz presente. Se tiver em 100, se for de sinceridade de coração, ele se faz presente. Não importa se é numa casa, se é numa catacumba, igual a igreja primitiva se reunia para fugir do Império Romano, se é nas catacumbas, se é nos barcos, se é debaixo de árvore, se é nas casas, se na onde for, não importa o lugar. Entendeu? Importa que seja em pureza de coração. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação.
Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. Olha aí. De hoje em diante, reconsiderem. Ele está usando de Em que figura condições vocês umas viviam coisas do antes? Antigo Testamento lá, as leis, para mostrar o que a gente oferece para ele, o que ele quer: misericórdia, justiça, paz, amor, benignidade, não cerimônias. Então, e ainda cerimoniais de maneira corrompida. Então, por isso que ele fala, o que me oferece é impuro, entendeu? Mas as pessoas não entendem ainda, né? Se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Acabou. Pronto. Agora vamos daqui a pouco para outro estudo o último profeta, tá, irmãos? Muito obrigado, que o Criador abençoe. Ali ele estava, esse livro aí a respeito, falando das bênçãos que ele ia dar ao povo dele, né? Povo terreno, e da reconstrução do segundo templo de pedra. Que naquele templo lá, teve o primeiro que foi destruído, depois foi exilado o povo, levado para o cativeiro, e depois o Criador ordenou o povo reconstruir o segundo templo, tá? Mas mesmo assim era figura para o que haveria de vir no futuro, que eram os templos que somos nós hoje, né? Que é da nova aliança, entende? Então, naquela época tinha todos os rituais, todas as cerimoniais que tinha que se cumprir para o povo terreno, né? Mas para nós não temos mais isso, entendeu? Não, o que nós obedecemos hoje é a leis morais dos 10 mandamentos morais, que foi resumido em 2. Amará o Senhor, teu Criador, Elohim, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Se você amar o Criador de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, você vai amar o próximo. Se você amar o próximo, você não vai fazer os outros requisitos da lei, que é, não matarás, porque se ama o próximo, você não vai matar ele. Se você ama o próximo, você não vai roubar o próximo. Se você ama o próximo, você não vai desejar o que é dele, nem desejar a mulher dele. Você não vai, se você ama o próximo. Então, foi resumido em 2. Mas ela continua, a leis morais continua. Mas os ritualísticos e a cerimônia a gente não pratica mais na nova aliança. Entendeu? Então, ele está demonstrando para a gente compreender como era lá, e o que foi lá, seria de figura para a coisa mais excelente, que seria a nova aliança depois da vida do sumo pastor, o sumo sacerdote, que é o Messias, que ia cumprir a lei no nosso lugar e estabelecer uma nova aliança através do Espírito Aruach HaKodesh, e formaria a igreja, que é o corpo do Messias, que é o templo do Espírito Aruach HaKodesh que habita em nós hoje, que isso se chama igreja, entendeu? É isso aí, tá bom? Muito obrigado, que o Criador abençoe todos vocês, né? É que há muitos lê o Antigo Testamento com a religiosidade, então ele vê
Só a lei de lá. O Criador, no mesmo tempo que ele fala dos rituais, das cerimônias que tinha que se cumprir lá para o povo judeu naquela época, ele usa como figura para falar da nova aliança. Só que as pessoas não enxergam isso, porque ela lê com a religiosidade. Por que religiosidade? Que os líderes religiosos que se querem imitar os judeus, até nas vestimentas, nas cerimônias, impõem essas coisas cerimoniais hoje, na nova aliança, para lubrificar as pessoas. E as pessoas que não estudam profundamente as escrituras, caem nesse engano e acham que tem que cumprir tudo aquilo lá que eles estão falando, entendeu? Como eu disse, você tem que cumprir os requisitos da lei moral. Esse sim, é perpétuo. Agora, cerimônias, ritualístico, tudo que se faz hoje nessas denominações, que querem imitar o que os judeus fazia lá, não é para hoje, não tem isso mais. Entendeu? Você tem que estudar para saber o significado dela só. Saber o porquê que aconteceu aquilo, porquê que o Criador agiu assim, porquê que ele permitiu aquilo, porquê tinha que ser daquele jeito para os judeus, o que ele queria dizer com aquilo, se era como figura, porque se fosse. Então, quantas vezes eles não transgrediram porque fizeram imagem de escultura e desobedeceram as regras e as leis do Criador lá, entendeu? Então tudo apontava para o Messias, entendeu? E as pessoas, a religião não dá essa profundidade que apontava para o Messias ia cumprir tudo no nosso lugar, pagar o nosso pecado, ressuscitar para a nossa justificação e formatar uma nova aliança, uma nova forma de ser conduzido pelo Espírito e não pela regra da lei, porque a lei era a adoração na carne, adoração terrena. Hoje a adoração é Espírito e verdade, guiado pelo Espírito Aruah HaKodesh, com o poder do Espírito, com o poder da palavra nos guiando, entendeu? Sem regras religiosas, sacerdotais, cerimoniais, entendeu? Sem elas, é só pelo poder do Espírito, entendeu? E você obedecendo as regras morais, andar na justiça, amar o próximo, amar o Criador, amar a sua palavra, obedecer a sua palavra, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa de bom caráter, ser uma pessoa não fazer maldade, nem roubar, nem matar, nem adulterar, nem fazer. É isso que a gente obedece, só. Não é cerimônias, não é rituais, porque isso é viver de aparência. É uma falsa religiosidade, falsa religiosidade não, uma falsa aparência de santidade. Não é uma santidade transformada de dentro para fora e transformar o caráter. É só regras cerimoniais. Isso é chamado de religiosidade. Entendeu? Então é isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Aquilo lá que esse ensinamento deu é pra gente entender só. É como figura. É pra gente estudar para compreender o porquê que tinha que ser daquele jeito, o que o Criador queria ensinar, para onde ele estava apontando, né? Não é para você repetir, é igual o irmão falou no vídeo aí que eu vou embasar com ele, mas em outra ocasião, né? Que os religiosos usam muito isso aqui, ó, principalmente os líderes. Isso é bíblico, mas peraí, isso não tem fundamento você se utilizar da palavra isso é bíblico para obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Aí fala, o dízimo é bíblico. Sim, é bíblico. Mas foi para quem o dízimo? Para que época? E o que era dízimo? Você tem que se fazer essa pergunta. O texto está lá. Você pergunta para o texto. Para quem foi ordenado o dízimo? O que era o dízimo? Para que época? Para que povo? É para hoje também? Não é? Entendeu? Você tem que fazer essas perguntas. E outra. Que eu ia falar, meu criador. A gente tem que entender as figuras, entendeu? O simbolismo dela, ela tem o seu simbolismo e outra coisa que as pessoas ensinam também, que assim, tudo é espiritual. Toda a escritura, ela é espiritual, mas ela se concretiza no físico. E lógico que tem alegorias na Bíblia e tem a parte que são literais, entendeu? Então a pessoa tem que saber fazer essa separação para ela não se confundir. E não cair numa religiosidade vazia e não numa profundidade de entendimento. Certo? Então você tem que entender o porquê que daquela época foi daquele jeito, porque tinha que se fazer daquele jeito,
o que que apontava, você tem que estudar isso, não é para você falar assim, ah, é bíblico. Então, é bíblico apedrejar adúltero, então vamos apedrejar adúltero hoje, porque está na Bíblia. É bíblico. Você, por exemplo, como que se fala? O que se fazia lá, que não faz hoje. É, Tem coisa lá, olho por olho e dente por dente. É bíblico, está na Bíblia. Hoje você vai viver olho por olho, dente por dente? Hoje você vai pagar o mal com o mal ou o Messias ensinou a pagar o mal com o bem? Entendeu? Então, tem muitas coisas que está escrito nas escrituras, mas que não é para a gente fazer hoje. E tem coisa que é para a gente ainda fazer hoje. Você tem que buscar o entendimento, a sabedoria do Espírito Aruach HaKodesh para ele te orientar. O que serve para hoje e o que não serve. Mesmo sendo bíblico, estando na Bíblia, hoje você aprende de adulto? Não. Entendeu? Então, e está na Bíblia. Hoje você paga olho por olho, dente por dente? Não, mas é bíblico, está lá. Então, essa história de você usar o termo é bíblico para forçar a religião te forçar a fazer uma coisa que hoje não está na nova aliança, é malandragem. Entendeu? Porque não é porque está na Bíblia que você vai fazer tudo que está lá. Tem coisas que, lá no tempo de Oséias, que eu fiz o vídeo de Oséias, o Criador mandou Oséias pegar uma mulher de prostituição e se casar com ela, porque ele queria mostrar essa figura, porque para mostrar que o povo de Israel e o povo judá tinha adulterado contra o Criador, adorando outros deuses. E tinha um propósito, um simbolismo naquilo lá. Mas hoje você vai pegar uma mulher de adultério e se casar com ela? Entendeu como as coisas? Mas é bíblico, está na Bíblia. Oséias vai lá e pega uma mulher de adultério. Então, só porque está na Bíblia, você vai pegar uma mulher do adultério, que nem um outro aí falou aí, um pastor que não tinha entendimento, quando o jornalista foi entrevistar ele falou assim, que na Bíblia o Criador estava ordenando, como que ele falou lá, caramba, tinha uma passagem que eu não me recordo que ele falou, que ordenava você fazer uma coisa que ele entendeu errado lá, eu não lembro o que era agora. Aí o jornalista leu para ele e falou, não, você interpretou errado, não está dizendo isso daqui, está dizendo isso daqui. Aí ele leu de novo e falou, mamãe, aí ele ficou tanto sem graça, aí falou, olha, ó, tá vendo? Então, a Bíblia você tem que entregar a vida, a alma para o Senhor, Yahushua HaMashiach, para o Messias, para ele vir habitar com o Espírito Aruach HaKodesh, te dar a sabedoria do Espírito para você interpretar conforme o discernimento e o dom do Espírito. Não é você sair acreditando em tudo que te falam, não. Tem coisa que está na Bíblia que não é para a gente fazer hoje mais. Entendeu? Então, essa história que o religioso usa é bíblico. Você tem que fazer porque está na Bíblia. Está na Bíblia, mas você perguntou se o Criador quer que se faça isso nos dias de hoje? Então apredeja os adúlteros. Entendeu? Olha, né? Entendeu? Então esse foi o vídeo. Compartilha o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo ao novo inscrito. Fui, obrigado, amo todos vocês no Messias.